pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, quinta-feira, dia 18 de abril de 2024. E o mercado opera com viés de recuperação hoje, depois das quedas consecutivas, aí, com a inflação americana que vem pressionando os juros e com o aumento das tensões geopolíticas lá no Oriente Médio. Bem, na Ásia, hoje o fechamento ficou positivo, com a China ainda na expectativa por mais estímulos do governo chinês e o Japão se beneficiando da alta das ações de tecnologia na sessão de hoje. A TSMC, que é uma das principais empresas de fabricação de chips do mundo, reportou balanço hoje, que veio acima do esperado e que pode animar o mercado de tecnologia nessa quinta-feira. Lá na Europa, o viés também é de alta, com a temporada de resultados ajudando a manter o otimismo no mercado europeu, que também pode cortar juros antes dos Estados Unidos ainda nesse ano. Falando em Estados Unidos, ontem o fechamento lá ficou negativo. Em Nova York, ontem o Dow Jones caiu 0,12%, S&P caiu 0,58% e Nasdaq fechou com queda de 1,15%. Na parte de indicadores, ontem, o livro Bege, que é um relatório do Banco Central que compila dados de atividades de vários estados americanos, sinalizou um aumento no mercado de trabalho, o que reforça a visão de que as quedas de juros lá podem demorar mais do que o esperado. O setor de tecnologia ontem caiu, a principal empresa aí do setor, a Nvidia, ontem caiu quase 4%, isso depois que a ASML reportou um balanço abaixo do esperado, o que acabou levantando dúvidas sobre o setor na sessão de ontem. Bom, para hoje, o destaque deve ficar aí para o relatório de seguro-desemprego semanal e também para o relatório de vendas de casas existentes. Além disso, também sai relatório de manufatura da região da Filadélfia. Na temporada de resultados, hoje o principal nome é Netflix, que vai reportar o resultado do primeiro trimestre depois do fechamento de mercado. Vamos atualizar aqui as bolsas. S&P Futuro sobe 0,25, Eurostock 600 sobe 0,18, lá em Londres o FTSE está subindo 0,15%. No Japão, o Nikkei hoje fechou com alta de 0,14% e na China o Xangai Composite fechou com alta de 0,09%. O DXY Dólar Index agora caindo 0,10% e juros americanos de 10 anos caindo um pouco, queda de 0,04%, com a taxa anualizada cotada a 4,58. O petróleo está caindo agora de manhã, o Brent cai 1%, com o barril cotado a 86 dólares e 40 centavos agora, o petróleo agora em queda, diminuindo aí a percepção de risco, dado que até agora Israel ainda não fez nenhuma menção a uma resposta contra o Irã depois dos ataques nesse último final de semana. Já o minério de ferro subiu nessa madrugada mais uma vez na China. Hoje lá em Dalian o minério se valorizou em mais de 3% e fechou a sessão aos 120 dólares e 73 centavos a tonelada, o que pode seguir beneficiando as ações da Vale e do setor de mineração e siderurgia aqui no Brasil. Indo para o universo cripto, o Bitcoin acumula uma queda de 1,7% nas últimas 24 horas e agora segue cotado na casa de 61.800 dólares, a principal criptomoeda. Bom, por aqui, ontem o Ibovespa caiu mais uma vez, fechou com queda de 0,17%, fechou o dia aos 124.171 pontos. O dólar arrefeceu a alta dos últimos dias, caiu ontem 0,5% e fechou aos R$ 5,24. A nossa curva de juros subiu nos vencimentos mais curtos, mas caiu nos vencimentos mais longos, acompanhando a queda de juros na curva americana. O destaque ontem ficou para as falas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que falou ontem em um evento da XP em Washington, e ele comentou que uma mudança na nossa meta fiscal pode acabar comprometendo o prêmio de risco do Brasil, o que pode dificultar a continuidade do ciclo de quedas da nossa taxa Selic. Nas ações, o destaque ficou para a alta da Vale, que ontem subiu mais de 1%, acompanhando a alta do minério de ferro na China e também repercutindo o relatório de produção trimestral, que veio positivo, que saiu na noite anterior. A Petro ontem também subiu, Petrobras ontem com alta de 0,73%, apesar da queda do preço do barril do petróleo no mercado global, mas quem acabou subindo mais dentro do índice Bovespa foi CSN Mineração, que ontem fechou com alta de 3,8%, enquanto na queda o destaque ficou para Marfrig, que ontem caiu mais de 5%, com o setor de frigoríficos realizando um pouco depois das altas mais recentes. Para fechar, na agenda de hoje sai o IGPM de abril, além também do fluxo cambial semanal pelo Banco Central, e fora isso, hoje o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltam a falar no evento e podem comentar mais sobre as expectativas fiscais e juros, o que pode acabar também impactando nos negócios por aqui hoje. Esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.